O que fez você ficar forte? Você que é das maiores referências que a gente tem no país hoje de treino, de fitness e de força. Interessante que o cara que é forte igual você, ele fica meio monstruoso, brucutu, e você é um cara que tem um coração incrível, chora direto ali na live pedalando. É um cara que ama a esposa e deixa isso muito claro, assim. Quem é Paulo Musi? Acho que eu não sou a melhor pessoa para responder, porque eu acredito que, não que a gente mude, Pablo, mas a gente amadurece ao longo do tempo. E eu entendo que a nossa vida, a cada 7, 10 anos, ela muda. E aquilo que faz parte do amadurecimento é você entender que você precisa se conhecer de novo. Saber quais são suas novas capacidades, quais são suas novas necessidades e entender como isso funciona para a tua vida. Então, eu posso te falar hoje. Hoje eu sou um homem de 45 anos que meu objetivo principal é ficar perto da minha família. E essa armadura que você vê é justamente para sustentar o meu coração verdadeiro. O que te move? A sua família é a sua base. O que te move? Por que você acorda todo dia para... Aí você fala assim, cara, é isso aqui que eu vou fazer. Eu já entendi, eu acho isso brilhante. Família é a base de tudo. Mas para onde você está apontado? O que você está procurando? Olha, eu acho que... Eu acredito no meu pensamento que a vida ela é movida por pressão. Não existe vida sem pressão. A falta de pressão, inclusive, te adoece. Você fica deprimido, você fica ansioso, você fica desnorteado. Só que eu acho que tem dois tipos de pressão. Você tem a pressão da responsabilidade, você tem a pressão da individualidade, do seu eu, do seu ego. Tá? A pressão da responsabilidade é aquilo que você fez da sua profissão. A pressão do seu eu é aquilo que você fez da sua vida afetiva. Eu acho que o segredo de você ter, inclusive, uma boa pressão e ter uma direção que é sempre para frente, né? A gente não volta. É justamente você conseguir encontrar o sentido da vida porque você liga o que é o seu sentido de trabalho, o seu entendimento do que é o trabalho, o seu entendimento do que é você. E eu sou feliz porque encontrei isso. E o que você está se pressionando hoje? Profissionalmente, né? Sempre. O quê? Em qual área? Aí dentro do seu... Porque você é um cara polivalente. Na verdade, não. Eu sempre trabalhei com a mesma coisa, né? Eu trabalho com ortopedia, mas quem se machuca normalmente é quem treina. E depois que você cuida de uma pessoa que se machucou, ela quer continuar treinando. Então você tem que estar pronto para atender essa condição. Quem gosta de treinar e já passou por isso, quer treinar cada vez melhor. Então você também tem que ser responsável por essa condição. Só que aí existe o que é a pressão da tecnologia. Quando eu comecei a fazer residência, né, em 2000, meu Deus do céu, 20 anos atrás, a gente estava com artroscopia ainda aparecendo, né, que é quando você põe uma câmerazinha na articulação. Ela estava uma coisa, né, surgindo com mais frequência. Hoje a gente fala em medicina robótica, né, em cirurgia robótica. Então, eu nasci na artroscopia e estou me adaptando para a cirurgia robótica. E essa é uma fronteira que agora eu vou vencer. Isso na parte profissional. Agora, existem as coisas conflitantes, né? Como é que você faz isso aos 45 anos de idade sem deixar de fazer nada do que você fazia, só que com a perspectiva que você tem que cumprir o seu tempo com a sua família para isso tudo ter sentido. Minha filha mais velha tem 20, minha mais nova tem 13, minha mais velha está no 3º ano de faculdade, mais 2 ela sai de casa e agora? Eu tenho muito pouco tempo. O que te tira do sério, cara? Parece ser tão uma alma tão em paz. Eu fico vendo o Igor te imitando lá e eu paro pra assistir, eu fico pensando, será que isso aqui às vezes irrita? Não deve irritar, porque o Igor é um cara muito divertido, mas o que tiraria a paz do Musi? Tudo me fere, Pablo. A questão é que eu não sangro em tanque de tubarão. E a armadura, ela serve para segurar. Então, entenda, ferir não significa que você vai esmorecer. Eu trabalhei 10 anos no SUS, e eu vi muita coisa realmente triste. Eu vi muita coisa realmente insolúvel. E eu dava plantão num lugar que não conseguia médico para dar plantão. E eu fui dar plantão lá porque eu não tenho pai nem mãe médico e eu, tinha que aprender ortopedia em 3 anos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar bom praticando.
né? E não que eu fazia o meu aprendizado às custas da saúde das pessoas, não é isso. A gente aprende uma coisa em medicina, que é quem estuda sabe, quem vê entende, quem faz aprende. Uma vez que você aprendeu um superior seu, você tem que distribuir essa habilidade. E o lugar que eu escolhi foi um hospital que ficava entre a Zona Norte e a Zona Leste de São Paulo e que tinha um volume estupendo de pessoas, né? E eu atendia durante o dia e o que era caso cirúrgico eu ia internando para ir resolvendo na madrugada. Então, de quinta à noite e de sábado 24 horas era o que eu fazia. E ali eu via as coisas insolúveis da vida, né? E eu acho que isso me obrigou a criar calma, porque é que nem a história do helicóptero, sabe? Você não pode trazer mais um problema para a pessoa. A pessoa ela chega para você com uma angústia e com um problema. Se você não consegue resolver o problema, pelo menos resolve a angústia. Então, voz pausada, calma, fala para ela que você vai estar lá para fazer o que você puder com o recurso que você tem. E assim, graças a Deus, com a calma e com a tranquilidade, muita coisa que aparecia ou que parecia ser insolúvel, resolvia porque justamente as coisas elas aconteciam no tempo delas. A atropelação é sempre o problema. Hoje, quantos por cento o Muzi dedica à medicina e à influência digital? Porque esse é um dos maiores do Brasil hoje. Quantos por cento que está essa relação, essa gestão sua de energia com a medicina e com a influência digital? É muito difícil responder essa pergunta porque a medicina domina 100% da minha energia. A criação de conteúdo digital, porque eu sou influencer por acidente. A diferença de um influencer, de um criador de conteúdo, no meu ver, né, é que o criador de conteúdo ele oferece a informação e o influencer ele tenta mudar uma cultura ou criar um novo hábito. O meu objetivo não é fazer isso, nem com exercício, Pablo. Eu não quero convencer as pessoas a fazer exercício, porque eu acredito que ninguém é convencível, você não convence ninguém. Você entrega argumentos para essas pessoas e elas decidem se aquilo é bom ou não para elas. É por isso que todo dia de manhã eu faço uma live, porque eu acredito que o meu papel seja entregar argumentos. Agora, eu percebo que esse título de influencer, ele tem sido utilizado ultimamente até de forma pejorativa. O médico influencer, né? Então... Tem 4 milhões de influencers no Brasil hoje. É assim, é um número assustador. Em Portugal, não tem nem dezenas de influenciadores com acima de 1 milhão de seguidores. Aqui no Brasil tem 4 milhões. Você está entendendo o que é a gravidade do negócio? E aí, as pessoas... É claro, né, que todo mundo gostaria de ter esse tanto de seguidor que você tem. E aí vira meio que um instrumento de inveja também para pejorativamente reduzir as pessoas. Você andando ali em Roma, você vê os grandes pensadores do passado ali, viraram tudo estátua. Eu quero falar um negócio para vocês não sabem sobre o futuro, mas os grandes pensadores dessa geração vão ser os influenciadores. E aí, o problema eu sei que vocês bateram palma da hora, o problema é que tipo de influência que é essa? Boa. E aí tá o detalhe, a maioria não é tão boa assim. E aí, pejorativamente, pessoas como o Muzi são colocados num cenário completamente desconectado da realidade. Mas, Pablo, tá tudo certo, sabe? Não tem nada que me impeça de chegar, sentar na minha bicicletinha de manhã e fazer meu trabalho. O telefone ele serve para você virar de ponta cabeça, colocar ele em cima da mesa e mostrar quem é que manda. Você não tem um curso não pra gente ter essa paz aí, que eu queria ter essa paz. Você sabe que é uma das coisas que eu tento transmitir, principalmente para os alunos de medicina. A gente fez um curso muito bem sucedido na pandemia, porque o pessoal começou a querer largar a faculdade. Sim. Né? E aí aquilo que era para ser uma aula para 3 ligas de medicina, de ortopedia na pandemia, virou um curso de 6 meses para 11 mil alunos. Né? A gente, o Interligas, né, que foi esse nome, ele chegou a ter 120 mil inscritos, que eu fazia sem cobrar. Porque eu entendia que aquilo era o problema do momento. É fazer essa molecada ficar na faculdade.
E sempre que eu falo com o médico, eu entendo que o médico hoje ele tá submetido a uma pressão financeira muito grande. A gente está numa situação muito complicada com relação aos convênios, com relação às políticas de saúde, com relação ao que são a tentativa da interferência externa na medicina, né? Como se a medicina já não fosse suficientemente complicada. Então, sempre nas minhas palestras, ou nas minhas aulas, ou no meu núcleo de mentoria, eu tenho uma mentoria, né, poucos médicos, que a gente se reúne e fica 4 horas discutindo sobre os temas de medicina esportiva, traumatologia, essa parte, né, eu sempre trago coisas que humanizam a gente. Então, eu concordo com você sobre os pensadores. E o que interfere nisso? Interfere, por exemplo, o tempo que eu considero para a internet, eu considero a mesma quantidade para eu estudar coisas que me tragam a proximidade do ser humano e não só da técnica. Então, é muito fácil a gente emburrecer estudando medicina, porque tua vida vira medicina. Eu tenho uma colega aqui que está bastante batendo a cabeça e falando a mesma coisa, né? Quanto você conseguiu ver de outra coisa que não tenha sido medicina nos últimos 2 anos, né? E olhando isso, eu faço o quê? Eu converso com pessoas de elevada envergadura intelectual, eu tento aprender com quem eu posso, eu observo muito e eu leio. Eu entendo que eu preciso ler na mesma quantidade daquilo que a minha voz ela espalha na internet para eu conseguir ter, né, pelo menos tato para lidar com a alma humana. Porque às vezes a gente olha a tela do telefone, Pablo, e é uma alma que está te vendo. A pessoa ela não tem defesa contra a tela do próprio telefone, ela tem defesa aqui. Você me olha e fala assim, esse cara é grande, não vou fazer uma brincadeira besta com ele. Ou então, esse cara é famoso, eu não vou me meter a fazer algo que talvez eu me arrependa. Agora, quando você olha para o seu telefone, tua alma está nua. Você aceita dele qualquer coisa. E é aí que você fala do influencer, que é o que vocês estão aprendendo, o que vocês estão estudando. Você já imaginou se Einstein tivesse um Instagram? Ah, olha só, acabei de fazer aqui uma nova teoria da relatividade. Ou Na verdade, ele ia fazer. Ele ia falar assim, estou fazendo uma teoria da relatividade, mostrando um lifestyle, um monte de papel rabiscado. E embaixo escrito tá pago. Ou então, né, vamos exagerar isso daí. Alexandre o Grande, ele faz uma mentoria, como você conquistar as coisas. Adolf Hitler, como você estudar política. Você já pensou se vivesse isso, se existisse o que a gente tem? Esse negócio aí, nessa época dessas pessoas, cara, isso é um instrumento extremamente poderoso. E as pessoas não entendem que cada seguidor é uma nova responsabilidade.